A história de hoje é retirada do livro Clássicos Favoritos de Todos os Tempos, editora Brimar. O Rei Leão. Os animais vieram de muito longe para celebrar o nascimento do filho do rei Mufasa. Quando Rafiki, o sábio velho místico, parou na beirada da pedra do rei e levantou o filhote, todos se curvaram diante de Simba, seu novo príncipe. Só o irmão de Mufasa, Scar, não assistiu à cerimônia. Mais tarde, Mufasa foi à procura dele. Algum problema? Mufasa perguntou. Não, acho que me esqueci, mentiu ele. Mas a verdade era que Scar estava morrendo de raiva e inveja. O jovem príncipe Simba tinha tomado seu lugar e seria o novo herdeiro do trono. Quando Simba estava mais crescido, Mufasa o levou numa manhã bem cedo à Pedra do Rei. Tudo que está iluminado pertence ao nosso reino, Mufasa disse, explicando que um dia tudo seria de Simba. E aquele lugar na sombra? Perguntou Simba, olhando ao longe. Aquele lugar fica fora de nossas fronteiras. Você nunca deverá ir até lá, respondeu Mufasa muito sério. Mas eu pensei que um rei pudesse fazer tudo o que quisesse, Simba falou. Nem mesmo um rei pode fazer tudo o que quer, seu pai respondeu. Mais tarde, nesse mesmo dia, Scar, o tio de Simba, lhe contou que aquele lugar nas sombras era um cemitério de elefantes. Só os leões corajosos vão até lá, disse Scar. Esperteza de Scar. Ele sabia que Simba não resistiria ao desafio de provar que era valente. Como Scar tinha pensado, Simba correu direto para sua melhor amiga, Nala. Venha, falou ele, eu ouvi dizer que é um lugar incrível. Os dois filhotes conseguiram escapar bem depressa dos olhos cuidadosos de Zazu, que tinha sido designado para tomar conta deles, e rumaram para o cemitério dos elefantes. De repente, eles se depararam com um enorme crânio. Aqui está, Simba falou orgulhosamente. Uau, isso é realmente horripilante, Nala falou. Eu sei, vamos explorar mais, Simba respondeu. Ele estava se preparando para subir num enorme esqueleto quando Zazu, muito zangado, encontrou os dois filhotes e disse-lhes para voltarem para casa. Simba estava tentando discutir com Zazu quando foram interrompidos pela medonha risada das hienas. Simba ficou apavorado. Ora, 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 falou uma das hienas. O que temos aqui? Zazu sugeriu que era hora de ir embora. Para que tanta pressa? Disse Shenzi, uma das hienas. Nós adoraremos ter vocês para o jantar. É verdade, nós poderíamos comer qualquer coisa junto com leões. Entenderam? Banzai completou. As hienas estavam tão entretidas fazendo trocadilhos que quase deixaram o seu jantar escapar. Quando Shenzi percebeu que o trio tinha escapado, gritou: Agarrem-nos! As hienas perseguiram Simba e Nala dentro das costelas de uma carcaça de elefante que se fecharam como grades de uma jaula. Então, no momento em que as hienas prenderam os filhotes, se ouviu um forte rugido e uma pata enorme as jogou para o alto. Nunca mais ousem se aproximar de meu filho, ordenou o rei Mufasa. Mais tarde, Simba tentou explicar seu comportamento. Eu só estava tentando ser valente como você, papai. Ser valente não significa ir atrás de encrencas, disse Mufasa. Mas você não tem medo de nada, Simba respondeu. Hoje eu tive medo, seu pai falou. Eu pensei que iria perdê-lo. Naquela noite, Mufasa mostrou a Simba o céu estrelado. Os grandes reis do passado estão nessas estrelas e nos olham lá de cima, disse. Eles sempre lhe guiarão assim como eu. Infelizmente, Mufasa não sabia que foi seu próprio irmão Scar que conduziu Simba para aquela armadilha. Scar estava mais determinado que nunca em se livrar de Simba, e desta vez também queria cuidar de Mufasa. Então, primeiramente, ele planejou que o filhote fosse apanhado num estouro de antílopes selvagens.
Quando Scar teve certeza que Simba estava correndo perigo de vida, ele avisou Mufasa. Depressa! A manada estourou e Simba está lá embaixo. Mufasa saltou no desfiladeiro e arrancou o filhote do caminho daqueles cascos mortais. Ele o deixou a salvo na beira de um rochedo, mas as pedras rolaram sob suas patas e Mufasa caiu. O rei Mufasa ficou muito ferido, buscando todas as suas forças, tentou sair do desfiladeiro. Scar estava esperando por ele na ponta do rochedo. Ajude-me, irmão, implorou Mufasa, mas Scar o empurrou em direção ao estouro da manada. Simba viu seu pai cair, mas não viu que seu tio foi o responsável por sua queda. O filhote correu para o desfiladeiro e tentou acordar seu pai, mas o grande rei leão estava morto. Enquanto Simba se afligia, Scar apareceu de repente no meio da poeira. Simba, disse ele, o que você fez? Ele tentou me salvar, respondeu Simba. Foi um acidente, eu não queria que isso... Claro que você não queria. Ninguém sabe por que essas coisas acontecem, disse Scar. Mas o rei está morto. Se não fosse por você, ele ainda estaria vivo. O que devo fazer? Simba perguntou, suspirando muito mais forte. Corra para longe, Simba. Corra para longe e não volte nunca mais, lhe disse Scar. Confuso e desesperado, Simba saiu correndo. Ele não viu quando as hienas se aproximaram de Scar e nem ouviu quando seu tio mandou que elas o liquidassem de uma vez por todas. Mas logo, Simba percebeu que as hienas o estavam seguindo. Elas perseguiram o filhote até a beira de um planalto. Só havia uma saída. Simba pulou num emaranhado de espinhos. Se algum dia você voltar, nós o mataremos, as hienas gritaram. Machucado e exausto, Simba se arrastou pelo calor do deserto africano. Urubus voavam à sua volta. Finalmente, ele desmaiou. Quando abriu os olhos novamente, um mangusto e um javali estavam ao seu lado. Eles o tinham levado para um oásis e jogaram água nele. — Tudo bem, garoto? — perguntou o mangusto. — Você quase morreu, disse o javali. — De onde você veio? — perguntou o mangusto. — Que importa? — disse Simba baixinho. — Eu não posso voltar. — Então você é um marginal? — exclamou o mangusto. — Nós também. Meu nome é Pumba. Ouça o meu conselho, menino. Nada de passado, nada de futuro, nada de preocupações. Hakuna Matata. E assim, Simba seguiu Timão e Pumba para sua nova casa na selva. Logo, ele se adaptou à dieta deles, se alimentando de insetos e lagartas, e ao seu estilo de vida fácil. O tempo passou e Simba se transformou num jovem leão. Levava uma vida feliz, mas quando se lembrava do pai, ficava triste. Um dia, ouviu seus amigos gritando por socorro. Ele encontrou Pumba preso embaixo de uma árvore caída, enquanto uma leoa faminta se aproximava dele. Simba entrou em ação rapidamente, pulando em cima dela. Enquanto os leões rolavam, Timão descrevia para Pumba os detalhes da batalha. Ele a pegou, Timão exclamou. Não, ela o pegou. A leoa tinha Simba preso ao chão, quando ela de repente parou. Simba a fitou. Nala? Ele perguntou incrédulo. Sou eu, Simba, acrescentou ele. Ei, o que está acontecendo aqui? Perguntou Timão confuso. Simba fez as apresentações, mas Nala não parava de olhar para ele. Todo mundo pensa que você está morto, disse ela. Enquanto passeavam pela selva, Nala contou a Simba como Scar deixou as hienas dominarem as terras do reino e como destruíram tudo. Então, ela tentou convencê-lo a voltar para casa e tomar seu lugar como rei. Mas Simba teimava em não voltar. Eu não sou rei, ele disse. Você poderá ser, Nala argumentou, mas ele não se convenceu. Naquela noite, Simba ainda estava pensando na sua decisão quando apareceu o velho babuíno Rafiki. Ele lhe disse que poderia ajudá-lo a entender quem era e o que deveria fazer. Eu conheço seu pai, Rafiki explicou. Eu odeio lhe dizer isso, mas meu pai morreu há muito tempo, disse Simba, não reconhecendo Rafiki, o místico que o tinha apresentado quando ele nasceu. Não é verdade, ele está vivo, disse o babuíno, e levou Simba até um laguinho onde apontou o reflexo dele na água. Está vendo, disse Rafiki,
Ele está vivo em você. Depois, a imagem de Mufasa apareceu nas estrelas acima de Simba. Você precisa ocupar seu lugar no círculo da vida, Mufasa ordenou carinhosamente. Mas eu fiz minha vida aqui, Simba respondeu. Eu não sou mais o mesmo. Como posso voltar? Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o único rei verdadeiro, Mufasa respondeu. Depois disso, Simba não perdeu tempo e voltou para casa para desafiar seu tio. Quando entrou em seu reino, viu devastação por toda parte. As grandes manadas de animais tinham sumido, a vegetação estava morta. Enquanto isso, na Pedra do Rei, as hienas reclamavam com Scar que as leoas não lhes traziam comida há muitos dias. Os rebanhos se foram, explicou Sarabi, a mãe de Simba. A única esperança deles era deixar as terras do reino. Nós não vamos a lugar nenhum, rosnou Scar. Então você está nos sentenciando à morte? Respondeu Sarabi. Pois que seja assim. Eu sou o rei e quem manda sou eu, disse Scar. Se você fosse a metade do rei que Mufasa foi, começou a dizer Sarabi, mas a simples menção do nome de Mufasa enraiveceu Scar. Quando Scar rugiu para Sarabi, ele olhou para cima e viu a figura de um enorme leão contra o clarão de um relâmpago no céu. Agora o reino é meu, proclamou Simba. Renuncie. Em vez disso, Scar avançou para Simba. Seus amigos sabem que você é responsável pela morte do seu pai? Perguntou Scar maliciosamente. Você é o culpado. Depois, Scar encurralou Simba à beira de um rochedo. Enquanto Simba se agarrava às pedras com as suas garras, Scar zombou. Esta cena me parece familiar. Onde foi mesmo que eu vi antes? Ah, sim, foi bem assim que seu pai estava antes de eu matá-lo. Conhecendo finalmente a verdade sobre a morte de seu pai, Simba juntou todas as suas forças e pulou na direção do seu tio Scar. Ajudem-me, ajudem-me, seus idiotas! Scar gritava para as hienas. Mas nesse momento, Nala e as outras leoas atacaram as hienas. Os relâmpagos incendiaram a grama seca. Scar tirou vantagem da fumaça e da confusão da batalha para escapar. Mas Simba avistou seu tio na ponta da pedra do rei e o encurralou. Quando Scar tentou enganar Simba com palavras, ao invés de lutar, Simba lhe deu o mesmo conselho que havia recebido de Scar há muitos anos. Vá embora e não volte nunca mais, ordenou. Em resposta, Scar pulou em cima de Simba e acabou caindo do rochedo. Quando começou a chover, Simba ficou em pé como um rei na pedra do rei e rugiu triunfante. As leoas também rugiram de alegria. E em pouco tempo, sob o reinado do sábio e corajoso Simba, as terras do reino floresceram outra vez. As manadas voltaram a pastar e havia bastante comida de novo. Depois de algum tempo, todos os animais se reuniram novamente para celebrarem o nascimento do filho do rei. Simba e Nala olhavam orgulhosamente enquanto Rafiki levantava o filhote deles no alto da pedra do rei. Simba se lembrou de uma coisa que seu pai havia lhe dito. O tempo de um rei governar se ergue e se põe com o sol. Um dia o sol vai se pôr sobre o tempo que tenho aqui e vai nascer de novo com você, como novo rei. Algum dia Simba diria estas mesmas palavras para o seu filho.